Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Manuela. Seja bem-vindo ao meu canal e hoje é dia de estreia de um novo quadro por aqui. Vocês sabem que eu adoro criar quadros novos e diferentes e esse é um super especial que eu já queria fazer há muito tempo, que é o Livro versus Série. Um quadro em que eu vou comparar uma adaptação literária inspirada numa obra que eu tenha lido e que eu tenha amado. Esse é um quadro bem versátil porque a gente consegue fazer ele com qualquer tipo de produção cinematográfica, seja filme, seja série. E o que eu mais quero me preocupar aqui em mostrar pra vocês é se vale a pena ou não fazer tanto a leitura quanto assistir a adaptação. E olha, eu acredito que esse vai ser um quadro que vai aparecer bastante aqui em 2023 no canal, porque a quantidade de estúdios e streamings que estão anunciando adaptações literárias pra 2023 é uma coisa assim impressionante. Esse ano tá recheadíssimo de adaptações literárias e se tudo der certo eu vou trazer cada uma delas aqui pra gente comentar. E pra começar com chave de ouro, esse quadro super especial, eu trouxe Teto para Dois, um livro de romance perfeito da autora britânica Beth O'Leary. Então bora, gente, que nós temos muita coisa pra comparar aqui. Bom, acho que vamos começar falando do livro, quase que num estilo assim de uma resenha, eu contando pra vocês o que eu achei da história e depois a gente parte pra série, combinado? Vamos lá então. Em Teto para Dois a gente vai conhecer a história da Tiff e do Leon. 3 meses depois que a Tiff termina o relacionamento dela, ela resolve finalmente tomar coragem e sair da casa do namorado, que no caso agora é ex-namorado, e ela precisa urgentemente encontrar um novo lugar pra ela ficar. E contrariando totalmente os melhores amigos dela, a Gertie e o Mo, que são super protetores, ela aceita um acordo bem inusitado com o Leon, que tá precisando urgentemente de dinheiro e tem uma ideia bem inusitada de como conseguir isso de uma maneira mais fácil, que é anunciar pra aluguel o apartamento dele, que ele fica só durante o período da manhã, já que ele trabalha como um enfermeiro plantonista no período da noite, pra dividir com uma outra pessoa. E detalhe, esse é um apartamento de uma cama só. Aí você me pergunta, Manuela, mas como que é possível eles dividirem um apartamento? Fácil, cada um fica com ele durante 12 horas do dia. O Leon fica com o turno do dia e a Tiff fica com o turno da noite. Mas e os fins de semana? Aí temos as outras personagens dessa história, né? Afinal de contas, o Leon resolve que ele vai passar os finais de semana acampado na casa da namorada dele, a Kay, pra fazer com que esse acordo dê certo. E um detalhe, em nenhum momento desse acordo que foi firmado, o Leon e a Tiff se encontraram pessoalmente. Eles sequer se conhecem pessoalmente. Eles só sabem que estão dividindo o apartamento um com o outro. E por intermédio da namorada do Leon, a Kay, eles fecham esse contrato durante pelo menos 6 meses. Mas aí vem as questões principais desse livro. Será que o acordo que eles firmaram entre eles vai resistir à namorada ciumenta do Leon, ao ex-namorado extremamente tóxico e obsessivo da Tiff, os amigos superprotetores dela e a realidade que os dois enfrentam diariamente? É isso que essa história maravilhosa vai nos contar. E o que dizer dessa sinopse, né, gente? Simplesmente incrível, chuchuzinho. Esse livro, ele, tipo assim, me ganhou de cara. Eu não vou nem negar, porque só quando eu peguei pra ler esse começo, assim, eu já fiquei rendida, completamente rendida. E o mais legal é que quando você abre o livro e começa a ter contato com a história, você vê que ela vai muito além disso. E acho que um dos detalhes mais legais dessa história são os pontos que existem dentro do acordo dos dois. Então, a gente vê que o Leon fica com o apartamento das 8 da manhã até as 7 da noite, e a Tiff fica com o apartamento das 8 da noite até as 7 da manhã. Assim, eles não correm o risco de se esbarrar, de se encontrar, de estar utilizando o apartamento no horário um do outro. E essa divisão inclui a única cama que eles têm no apartamento, em que cada um tem que ficar em uma partezinha dela, mesmo que eles não consigam cumprir 100% essa regra. Então, realmente fica um clima, assim, de desconhecido, tá meio que vivendo uma situação muito incerta, que você não sabe exatamente quem é a pessoa que tá por trás daqueles móveis, daquelas roupas que estão ocupando o mesmo espaço que você. E uma das coisas que eu acho mais fofas, assim, de toda essa história, que pra mim é um grande diferencial, que faz com que ela fique muito moderna, muito atual, muito jovem, a cara da nossa geração, é que os dois só conversam, a Tiff e o Leon, através de post-its que eles vão espalhando pela casa. É muito legal que, inclusive, no design do livro, eles optaram por colocar aqui atrás depoimentos de leitores ou de outros veículos de mídia, outros autores que tiveram contato com a história,
com o desenho dos post-its e ficou a coisa mais fofa do mundo, reverenciando algo que é tão icônico da leitura. E agora falando um pouquinho mais com riqueza de detalhes sobre essa história, eu tenho que dizer que eu sou completamente apaixonada por esses personagens. A Tiff e o Leon, eles são, assim, excelentes contrapontos um para o outro. Eles são aquele ditado dos opostos que se atraem, sabe? Porque enquanto ela é uma protagonista extremamente excêntrica, alto astral, vibrante, assim, ela gosta de usar cores coloridas, fazer trabalhos manuais com crochês, espalhar cachecóis pela casa, fazer bolos. Ela trabalha numa editora de livros que tem um pouco dessa pegada, assim, mais cozy, mais confortávelzinha de produção de conteúdo. Já o Leon, ele é o perfeito introvertido. Ele é um enfermeiro plantonista extremamente viciado em trabalho, completamente antissocial e tem zero traquejo pra conversar com as pessoas. Tanto que eu acho que uma das partes mais bonitas desse livro é ver ele se libertando, ele meio que saindo dessas amarras que ele mesmo se colocava, justamente porque ele é um personagem que é muito inseguro. E é muito legal ver essa desconstrução dele, ele aprendendo a lidar melhor consigo mesmo e com essas inseguranças que ele tem, principalmente porque ele encontra na Tiff, mesmo sem nunca ter visto ela pessoalmente, um ponto de conforto em que ele se sente mais livre para falar aquilo que ele pensa, ele se sente mais livre para interagir de uma forma mais leve. Ele vai criando uma intimidade com a pessoa que escreve aqueles post-its para ele que é muito bonita de ver e que é recíproca, porque em vários momentos a Tiff se mostra extremamente empolgada de querer logo chegar em casa e ver o que ele escreveu para ela, ver qual é o recado do dia. Então é bonito mesmo ver o quanto eles começam a apreciar a companhia um do outro sem nunca terem estado ao mesmo tempo no mesmo lugar. E já que estamos falando dos nossos protagonistas, eu também não posso deixar de fora os personagens secundários dessa história que pra mim roubam ela completamente. Ao longo da leitura, a gente vai descobrindo que o motivo do Leon estar alugando o apartamento dele é pra pagar uma série de advogados pra defender o Rich, irmão dele, que foi preso por um crime que ele não cometeu. E posso falar uma coisa pra vocês? Eu tenho certeza absoluta que não tem uma leitora que amou Teto para Dois que não seja completamente apaixonada pelo Rich. Pra mim, ele é o melhor desse livro inteiro, assim, e a minha vontade de implorar de joelhos pra Beth O'Leary pra escrever uma história, um spin-off pro Rich, ela é, assim, diária. Ele é divertido, ele é alto astral, ele tá sempre tentando animar o irmão, incentivar ele a viver a vida intensamente, que é algo que o Leon tem muito medo, ele se sente muito preso à realidade que ele tá vivendo no momento. E ele faz tudo isso atrás das grades, mesmo estando preso de uma maneira completamente injusta. Então ele não perde a alegria de viver, mesmo estando numa situação muito ruim. A gente também tem a Gertie e o Mo, que são os melhores amigos da Tiff, e eles morrem de medo que ela esteja caindo numa cilada com essa história do apartamento, então eles são bem protetores mesmo, mas ao mesmo tempo os dois estão meio que se relacionando, se apaixonando, e eles ficam nessa insegurança de contar ou não contar pra Tiff o que está acontecendo, então eles também têm o arco deles da história. A gente também tem a Rachel, que é a melhor amiga do trabalho da Tiff, que divide os causos do cotidiano na editora junto com ela, e não posso deixar de citar a Holly e o Sr. Pryor, que são dois pacientes do hospital em que o Leon trabalha como enfermeiro. E assim, os dois entregam momentos fofíssimos pra história, especialmente o Sr. Pryor, que nos serve uma segunda história de amor incrível aqui, de um romance que ele viveu durante a guerra com o Johnny White e que infelizmente não pôde ir pra frente por causa do preconceito que a sociedade tinha na época com casais homoafetivos. E através das lembranças dele, ele vai compartilhando com o Leon e com a Holly todo aquele sentimento, os momentos de felicidade, de tristeza, que envolveram esse amor que ele nunca pôde viver plenamente. E principalmente a gente sente junto com ele essa dor que ele tem no coração, assim, de não ter podido envelhecer ao lado do verdadeiro amor dele. E eu acho que isso também faz com que o Leon entenda que o amor não é simplesmente estar com uma pessoa, o amor é sentir que aquela pessoa é a sua pessoa. E já adianto que tem um momento lindíssimo nessa história em que a Tiff e o Leon vão atrás do Johnny White em busca desse reencontro pro Sr. Pryor, que é disparado uma das passagens
que eu mais amo de todo esse livro. Se vocês aí já leram Teto para Dois, sabem bem do que eu tô falando. E agora, vale dizer que a gente tá falando de um livro que parece, assim, muito fofinho, muito nuvens, arco-íris, algodão e glitter, mas ele é muito mais do que apenas um livro de romance. Esse é um livro que ele também é muito forte e ele nos traz reflexões que eu considero, assim, extremamente importantes, principalmente quando o assunto é relacionamentos tóxicos e abusivos. Então eu acredito que esse livro, ele é muito mais do que apenas um romance de aquecer coração. Ele também é um romance sobre pessoas, sobre vidas que estão sendo vividas, dilemas diários. No caso da Tiff, a gente vê em vários momentos do livro uma mulher muito alegre, muito vibrante, que ama viver, que tem muita paixão pela vida, mas a gente também vê uma mulher muito fragilizada, muito quebrada, muito machucada, com muitos traumas e muitas desilusões no amor. E é interessante ver como a Tiff vai aos poucos percebendo que o relacionamento que ela tinha com o Justin, ele não era um relacionamento bom, ele não era aquilo que ela imaginava. E que, na verdade, ela viveu sim um relacionamento extremamente abusivo. Seja por meio de flashbacks que aparecem na história pra gente, em que ela vai relembrando diversas memórias de momentos ruins que ela teve com ele e que ela não conseguia compreender a magnitude e o peso que aquilo tinha na vida dela e nos sentimentos dela. Seja por atitudes que ele continua tendo com ela mesmo após o término dos dois. E conforme o livro vai avançando, vai caindo essa ficha de que ela não viveu o relacionamento perfeito que ela imaginava. E principalmente o relacionamento perfeito que ele fez ela acreditar que os dois tinham. O que acaba sendo muito característico de pessoas abusivas. Elas acabam fazendo com que as outras acreditem que aquilo que elas estão vivendo é normal. Mas aí vem a questão, como que a Tiff consegue dar uma nova chance pro amor, tendo ainda feridas tão abertas no coração dela de algo tão recente que aconteceu com ela. E por causa disso, eu digo sem sombra de dúvidas que o Justin é um dos piores personagens que eu já li. Extremamente bem construído, porque você passa raiva o tempo todo. Ele não é um personagem ruim porque falta contexto, porque falta camadas. Ele é ruim porque ele foi muito bem executado. Ele é ruim porque ele é um retrato fiel da realidade de um relacionamento abusivo. Eu lia as partes do livro que ele aparecia com raiva, com ódio. E de tão mal que ele fazia pra Tiff, eu ficava mal também. Eram momentos da leitura que me dava, tipo, uma torção no estômago, assim, sabe? E acho importante pontuar que aqui tem uma construção muito interessante de como abordar tudo isso, de como fazer com que o leitor compreenda os passos que levaram a Tiff a estar num relacionamento abusivo. É um trabalho muito bem feito sobre as consequências que isso traz para a vida da vítima, sobre os gatilhos que isso desencadeia nela. É um livro que fala, assim, abertamente sobre como é a experiência da vítima em ser atacada, desmerecida, depois perseguida, rejeitada, entre tantas coisas que envolvem essas nuances de um relacionamento abusivo, e eu realmente tiro o meu chapéu para a autora por ter conseguido fazer isso com tanta maestria. E principalmente por escrever um livro em que em nenhum momento a vítima é colocada como culpada das situações que ela vive. Especialmente quando a gente vê a Tiff tendo recaídas por conta dessa dependência emocional que ela cria por causa do Justin. E infelizmente é um cenário muito comum na nossa realidade. Tanto ela nacional quanto mundial, relacionamentos abusivos acontecem diariamente. Mulheres morrem diariamente por causa disso. E a gente precisa cada vez mais falar sobre, problematizar o assunto e especialmente não romantizá-lo. E em paralelo a tudo isso, a gente também tem o relacionamento do Leon com a Kay, que visivelmente desde o começo do livro vai de mal a pior a cada página que a gente passa. E isso se deve muito ao fato de que ela é uma personagem muito possessiva. Ela não consegue entender que ela não é o centro do universo do Leon, que o Leon não vive pra agradar ela, que o Leon não vive por ela, que ele tem uma vida com familiares, com pessoas que ele gosta, com coisas que ele se importa. E um dos principais embates que eles têm é essa questão que envolve o Rich. Ela não acredita que o Rich é inocente. Isso fica claro em vários momentos do livro. Ela só quer que o Leon pare de querer arranjar dinheiro e pare de oferecer o apartamento dele pra Tiff e viver nessa situação, mesmo sendo ela que intermedia. Ela só quer ele
pra ela e mais nada, que ele seja um capachinho dela. Então ela não é uma personagem também nada gostável, outra personagem muito bem construída, que também faz a gente passar raiva, só que, claro, uma raiva completamente diferente, é só porque ela estressa a gente aqui mesmo. Só que durante a leitura, o leitor vai percebendo que esse é um relacionamento de puro comodismo. O Leon se sente confortável de estar com a Kay. Não é que ele goste de estar com ela. Então, pra ele, namorar com ela é uma zona segura. Mas é quando o Leon mergulha de fato na insegurança e no desconhecido que ele descobre o que ele realmente quer pra vida dele, que é a nossa fofinha da Tiff. E também eu vou ser bem sincera com vocês. Em meio a tantos personagens, tanto protagonistas quanto coadjuvantes, que são incríveis, a Kay me irritou só ali no primeiro 1/3 do livro. E depois ela é uma personagem, assim, completamente esquecível, sabe? E como vocês bem viram, eu adorei esse livro, mas eu também tive algumas coisas que me incomodaram ao longo da leitura. E uma delas é a escrita da Beth O'Leary. Posso estar errada, mas acho que essa foi uma das primeiras, se não a primeira vez que eu li um livro escrito por uma autora britânica. Então tiveram muitas referências, hábitos culturais, piadas, que eu acredito que são muito comuns lá na Inglaterra e que não fazem parte do meu dia a dia, que eu não consegui me identificar. E que, de certa forma, acabaram me distanciando um pouco da história, não parecia tanto algo que eu vivenciaria no meu dia a dia, entende? E fez com que eu não conseguisse me apegar à leitura do livro tanto quanto eu gostaria, tornando o processo de ler ele muito mais lento do que o normal. Eu acho que eu levei quase um mês para finalizar esse livro por causa dessa leitura que não me engajava, que não me engatava por causa da forma de se escrever mesmo. E mesmo adorando, me divertindo, me entretendo muito com Teto para Dois, não foi um texto que me cativou tanto assim quanto outras leituras que eu já fiz. Em alguns momentos eu senti que a história deu uma caminhada em círculos, em outros eu senti que estava divagando em coisas muito pequenas e eu só queria o romance, sabe? E eu sei que isso também são características de um romance slow burn. Eu entendo que esse é um livro que demora para os protagonistas ficarem juntos, mas, gente, tinha momentos que não precisava enrolar em tantas coisas bobinhas, sabe, supérfluas pra história. Então, no final da leitura, eu acabei dando 4 estrelinhas, porque foi um livro que eu adorei, de verdade. Tiveram alguns pontos que me incomodaram, que são esses que eu acabei de contar, mas também eles foram pequenos em relação ao tanto que eu gostei desse livro e que ele conquistou o meu coraçãozinho. É isso, vamos falar da série? Vamos! Lançada pela Paramount Plus aqui no Brasil, agora no finalzinho do mês de abril, a série de Teto para Dois tem cerca de 6 episódios com mais ou menos 40 minutos cada um deles. E já vou dizer pra vocês que quando eu assisti o trailer da série, eu percebi que teriam mudanças. Então eu já tava esperando talvez me decepcionar. Mas no final das contas, quando eu terminei de assistir, eu até que gostei da série. Claro, eu gostei com ressalvas, porque assim como a maioria dos fãs de Teto para Dois, eu também percebi mudanças que me incomodaram bastante. Mas, no geral, eu achei que ficou bem legal até para o que eles se propuseram a fazer. E agora, se você não leu o livro de Teto para Dois, ou se você ainda não assistiu a série de Teto para Dois, eu aviso que você está entrando numa zona perigosa de spoilers e que você pode pegar informações sobre os capítulos finais do livro que são decisivos pro encerramento dessa história. Então agora é pela sua conta e risco, tá bom? Combinado? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho que destacar da série é que a essência dela tá lá. A gente tem a Tiff, a gente tem o Leon, a gente tem o apartamento, a gente tem o acordo, a gente tem os personagens secundários e a gente tem os post-its. E só. Como vale sempre lembrar, é uma adaptação literária e não uma reprodução literária. Mas assim, gente, custava manter o emprego dela na editora de livros? Custava. Na série, ela acaba se tornando jornalista e escrevendo colunas para uma revista online. Legal, ok, simpatizei, eu sou jornalista também. Mas o que é ela escrevendo um artigo sobre o caso do Rich? O que isso tem a ver com a história? O que isso agrega pra história? Nada! O legal de Teto para Dois é ver o Leon e a Tiff se aproximando sem nunca terem se visto, sem não saberem com detalhes o background da história um do outro. E é sentir que a interferência que a Tiff tem na série, na vida do Leon e na vida do Rich, de uma forma muito mais direta, não ficou tão legal quanto na proposta do livro, em que o Leon vai aos poucos contando pra ela vai descobrindo quem é o Rich. Eu realmente senti falta aqui do Leon lidar com os seus próprios problemas sem
a Tiff estar envolvida no meio de uma forma tão expressiva, assim, sabe? Como eles resolveram fazer na série. Fora o fato de que a existência desse artigo mirabolante que ela escreve contando a história do Rich transforma a Rachel, que é a melhor amiga dela do trabalho, numa completa megera. E ela não é essa personagem, ela não é ruim em momento nenhum no livro. E na série ela acaba se tornando uma personagem que só se importa com o reconhecimento próprio dela, porque ela quer ter status e fama e ser reconhecida pelo chefe, então ela acaba pegando a matéria da Tiff, alterando várias coisas para colocar ela na homepage do site, muda completamente as palavras que ela escreveu, tudo em prol do quê? De aparecer na página principal da revista? Esse é o motivo da personagem existir na série. Não curti. Outro ponto que eu acho bem questionável das escolhas que foram feitas na série é da construção da personagem da Tiff como um todo. Uma das principais características que ela tem no livro e que eu acho que faz dela uma personagem tão única é essa excentricidade dela, em que ela busca muito se expressar, principalmente através das roupas. Mas o que a equipe de figurinos resolveu fazer? Botar ela de calça jeans, de blazer, de camisa de esporte, de casaquinho tweed, cópia da Chanel. É sério que é isso que vocês interpretaram da personagem no livro? Gente, eu imaginava ela com galochas com patinhos, assim, sabe? Com boinas e suspensórios e jardineiras coloridas e roupas pintadas à mão. Não adianta só jogar uma corzinha, um verde, um amarelo na maquiagem dela e dizer que ela é excêntrica. Não é isso. Quem lê o livro sabe muito bem que ela é muito mais do que só isso. Então eu senti muita saudade das peculiaridades que a protagonista do livro tem e que a protagonista da série não passa pro telespectador. Só tem uma única exceção de um look que ela parece que é o último, do último episódio, que é um vestido cheio de babados e bolinhas, que assim, eu acho a cara da Tiff. Eu acho que foi uma escolha muito acertada da equipe, mas de resto... Gente, ela andando por aí de boné, sabe? E falando em Tiff, não espere ouvir esse apelido em momento nenhum na série. Aqui eu acho que eles tiveram uma decisão muito errada de colocar só o Justin usando esse apelido com ela. E o Justin usa isso quase que como um artifício pra capturar a Tiff de volta pra ele. É quase como se isso fizesse parte de recursos utilizados pela série pra remeter ao relacionamento abusivo dos dois. Então, ele fala Tiff como se fosse na tentativa de sensibilizar ela de alguma coisa, de fazer ela se sentir culpada, de fazer ela lembrar dos bons tempos com eles. Gente, não, né? Poxa, esse apelido ele é tão especial no livro, por que fazer isso com ele? E também, já que a gente tá falando do Justin, eu acho que a tentativa de trabalhar o tema do relacionamento abusivo com ele foi um pouco frustrada. Ele ficou, no final das contas, mais com cara de vilão cartunesco, assim, tipo, hahaha, eu vou pegar você, vai dar tudo errado na sua vida, espere por mim, do que uma pessoa ruim e abusiva de verdade, sabe? Principalmente nas cenas finais, aquelas cenas que quem leu o livro sabe, que envolve o Justin tentando entrar no apartamento da Tiff e do Leon e recuperar a Tiff. Aquilo no livro tem uma carga dramática muito mais pesada e na série ficou uma cena patética, assim, pra ser bem estilo comediona romântica pastelona, sabe? Fiquei sentindo que faltou a profundidade que o livro consegue dar pra essa temática que eu considero super importante. Mas também, nesse caso aqui, a gente tem uma exceção, que é a cena em que ele, no livro, né, vai no evento da editora dela e pede ela em casamento. Aqui na série, essa cena acontece numa premiação de jornalismo. Essa cena, ela me lembrou muito a cena do livro. Ela ficou muito, muito, muito bem adaptada, porque você sente aquela aquele homem obrigando ela a estar naquela situação. Eu senti o mesmo que eu senti lendo o livro. Então, aqui eu passo o meu pano rosa de cena muito bem adaptada do livro pra série. O jeito que ele age com ela, falando no ouvido dela, não estraga esse momento, não fala não, porque você não pode estragar esse momento. Ui! Meu Deus do céu, quem assistir a série, eu tenho certeza, vai ter a mesma sensação ruim que eu. Pensando aqui agora nas escolhas de atores, no geral eu gostei bastante. Os protagonistas conseguiram dar a vida para a Tiff e para o Leon do jeito que eu imaginei no livro. Claro, faltam muitas coisas também na história, mas eu acho que eles conseguiram trazer o melhor possível para as telas. Ou o melhor que eles conseguiram, dadas as circunstâncias e dado o roteiro que eles receberam. O carisma da Tiff
Tiff, esse jeito mais estabanado, desengonçado dela, em contraposição à seriedade e introspecção do Leon, eu de verdade acho que ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Eu também gostei da escolha dos atores para os personagens secundários. Vale dizer aqui que pra ajudar vocês a ficarem menos confusos do que eu fiquei, a Gert, que é a amiga da Tiff, na série se chama Maya, tá? Eu demorei pra sacar que a Maya era a Gert e não tava entendendo quem era aquela personagem, mas depois que eu entendi que eles fizeram essa mudança foi. E eu consegui associar bem a personagem que eu li no livro. Mas, já que estamos falando dos dois melhores amigos da Tiff, eu senti falta da super proteção que eles tinham com ela no livro. Aqui eles não estão, assim, muito se importando, sabe? Eles estão mais preocupados com o próprio relacionamento deles. Aqui, nessa série, a gente vê com mais detalhes o relacionamento deles. Eles ganham camadas, o relacionamento ganha profundidade, mas, sendo bem honesta, gente, não poderia me importar menos, assim, com os dois, sabe? Eu, de verdade, chegou um ponto da série que eu só queria que eles fossem os amigos presentes que eles são pra ela no livro. Ah, a Kay continua sendo detestável. Eu arrisco dizer que eu peguei ainda mais raiva dela na série do que no livro. A atriz atuou muito bem, fazendo com que a gente achasse ela extremamente insuportável. Mas se tem uma coisa que me tirou do sério e que pra mim não entra na minha cabeça, eles terem escolhido matar a Holly. Que, meu Deus do céu. E eles nem sequer se dignaram a trabalhar o luto dos personagens. Em momento nenhum a gente vê a família da Holly. O Leon chora por 3 segundos e depois ele já tá correndo fazendo qualquer outra coisa, sabe? É uma morte desnecessária. Tanto que a Beth O'Leary nunca matou ela no livro. Eu não sei por que eles tiveram essa decisão de roteiro, porque honestamente a morte dela não impacta em nada no andamento da história. Em nada. Só faz com que eu fique irritada. Mas pelo menos pra compensar, a gente tem cenas fofíssimas do Sr. Pryor e do Rich, que eu acho que assim, conseguem roubar bonitinho a cena aqui na série. E mesmo que eu tenha sentido que com 6 episódios seria possível trabalhar bem a história do livro, eu ainda senti falta de muita coisa. O que eu percebi é que eles apressaram e muito a história em alguns pontos, e em outros ela ficou bem arrastada, porque eles escolheram tirar tantas coisas que faltou coisa pra pôr ali depois, sabe? Eu senti falta de várias cenas que pra mim eram muito importantes no livro e que tem a ver principalmente com o fato deles terem mudado o trabalho da Tiff. Então a cena que a gente tem no livro deles fotografando aquela campanha lá naquele castelo e a Tiff e o Leon se agarrando pelos corredores, aquilo me fez muita falta. Eu fiquei esperando o momento que isso ia acontecer, mas não tinha me caído a ficha de que como ela tinha mudado de profissão, não ia acontecer. Simplesmente a gente não ia ter o editorial. Mas como eu disse, isso são consequências das escolhas do roteiro que resolveram mudar detalhes que pode ser que pra eles parecessem pequenos, mas pra nós, leitores, eram super importantes. Então eu sinto que a gente perdeu um pouco no romance, mas também acabou ganhando em outros aspectos na série. As cenas dos post-its, por exemplo, deles escrevendo mensagens um pro outro, eu acho que eu vou sorrir pra sempre lembrando delas. E a cena dos dois na praia, durante a viagem em busca do Johnny White, que a Tiff vira ou quebra o pé, se eu não me engano, também pra mim foi um outro acerto. Enfim, depois de tudo isso, no geral, eu acho que eu gostei da adaptação. Mas também isso tem a ver com o fato de uma questão bem específica, que é que faz 2 anos, sim, faz 2 anos que eu li esse livro. Então tinha muita coisa que eu tive que pesquisar, porque ela não tava mais 100% fresca na minha memória. Eu assistia a série e eu ficava, mas isso aconteceu de verdade? Ou isso é uma mudança de roteiro? Então, se eu tivesse lido o livro mais recentemente, talvez essa crítica à série teria sido um pouco mais ferrenha. Mas eu consegui, no final das contas, separar bem cada uma das obras e me divertir de formas diferentes com cada uma delas. Se vocês me perguntam, Manuela, é uma boa adaptação do livro Teto para Dois? Não. Eu não acho que é uma boa adaptação desse livro, mas sem dúvida nenhuma ela é uma série muito legal pra passar o tempo, pra se entreter, pra dar uma risada, pra se divertir. Ela ficou bem leve e quem é fã de romance vai curtir bastante. Agora, quem é fã desse livro, te sinto muito, mas nem tanto. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da estreia desse novo quadro aqui no canal. Eu amei fazer ele pra vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram Teto para Dois, se vocês têm vontade de ler, se vocês gostam desse livro, se vocês não gostam, o que vocês têm a dizer a respeito de tudo que eu falei dessa leitura. Se vocês já assistiram a série de Teto para Dois, se vocês querem assistir, deixem tudo aqui embaixo pra gente conversar bastante sobre essa adaptação. E também se vocês tiverem sugestões de outras adaptações
sugestões, outros materiais que estão por vir aí, ou que já foram lançados inspirados em livros e que vocês acham que ficaria legal pra pôr aqui no canal, escreve aqui também que eu vou adorar ler e anotar as sugestões de vocês. Um beijo e até as nossas próximas leituras. Tchau, tchau!